E aí, gente bonita desse canal? Hoje acho que é um dos vídeos mais esperados. Anunciei que eu ia fazer ele há uns vídeos atrás. E hoje chegou o grande dia. Hoje eu vou mostrar o processo completo de projeto de produto. De um produto que está no mercado, que foi lançado, né, feito para a vida real, não é só um produto de portfólio. E a fábrica me autorizou a mostrar para vocês. Então, hoje eu vou mostrar, tintim por tintim, como que foi feito o projeto do meu primeiro tapete. Foi o tapete morada para a São José. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Tainá Espínola, eu sou designer de produto aqui no Brasil, trabalho com algumas marcas fazendo produtos diferentes para eles colocarem no mercado, né, colocar em linha. E esse canal aqui tem o intuito de falar sobre design de produto, falar sobre coisas que o mercado não coloca tão assim fácil para a gente entender, e a minha ideia é compartilhar com vocês, seja você um profissional da área, se você seja apenas um curioso, um estudante, e facilitar esse acesso à informação para pessoas que ainda não têm, né? Eu tive dificuldade de conseguir e a minha ideia com esse canal é poder compartilhar informação e conhecimento para todo mundo. Então, começando, né? O meu projeto de produto, ele é um projeto que eu diria desenvolvido, né, durante o tempo para mim mesma, como uma forma que eu me adapto melhor a projetar. Durante a universidade, eu conheci diversas metodologias de projeto, né? Já usei algumas diferentes, mas hoje o método que eu utilizo ele é uma mistura das principais que eu mais gostei. Então, o método que eu uso é uma mistura do Design Thinking com o GODIP, que é uma metodologia que foi desenvolvida na Universidade de Santa Catarina, né? Professores que foram meus professores também, orientadores, e foi uma metodologia que eu utilizei muito na universidade. Então, como é algo que eu estou muito familiarizada, eu trouxe para minha vida profissional. E eu também tive algumas modificações com alguns outros cursos que eu fiz sobre a forma de apresentar, sobre cobrar. Eu fiz um curso da Valkyria, que é uma empresa de design aqui do Rio Grande do Sul, que está situada ali em Porto Alegre. Então, o que vocês vão ver aqui talvez não esteja escrito nesse formato exato, em algum livro, em alguma coisa, é uma mistura, né, desses sistemas que eu fui desenvolvendo com o tempo e algo que eu adaptei para a minha realidade, para o que eu gosto de fazer, né, de como eu gosto de trabalhar. Então, a minha primeira dica antes de começar a mostrar o projeto em si é adapte a sua metodologia de projeto para algo que você se sente confortável e que você gosta de fazer. Eu vou mostrar aqui, se você quiser adicionar a sua metodologia a alguma coisa que eu faço, fique à vontade. Acho que a ideia aqui é realmente compartilhar para que a gente consiga absorver o que tem melhor no trabalho um do outro. Então, para começar, né? Sempre o projeto ele começa com uma entrevista muito bem feita. Depois que a gente fecha o contrato, né, que existe esse interesse das duas partes de fazer um projeto, a gente precisa entender qual que é a necessidade dessa empresa, o que que ela precisa atingir. Então, quando eu fiz o curso da Valkyria, tem um questionário, né, de perguntas calibradas que eles chamam, que é para poder direcionar o briefing para um lugar que você consiga extrair muita informação. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de perguntas, né? Eles chamam no curso de kickoff esse momento e eu também continuei chamando de kickoff. Então o kickoff nada mais é do que o briefing, que muita gente chama, mas aqui chamaram de uma forma diferente e eu terminei adotando essa terminologia. Eu vou olhar aqui para o lado de vez em quando porque eu tô filando aqui do meu computador as informações, né? Então, separa o kickoff em 3 partes sobre o projeto. Então, o primeiro é sobre o negócio, a ideia é aprender sobre a empresa, como é que ela surgiu, o que que ela faz e tudo mais. A segunda parte é sobre gerar valor, que é entender como que essa marca gera valor para as pessoas que compram dela, né? Aonde que eles conseguem suprir a necessidade dessas pessoas. Em terceiro lugar, sobre as pessoas, então eu quero entender o universo do público da marca, nesse caso da São José. E aí depois a gente vai para o escopo do projeto em si. Então a estrutura é mais ou menos essa e eu vou falar aqui para vocês exatamente quais as perguntas. Dentro do kickoff que eu aprendi junto com a Valkyria, existiam diversas
perguntas diferentes e aí, às vezes, dependendo do projeto, nem todas essas perguntas vão ser adequadas para todos os projetos. Então, eu sempre filtro também as perguntas que eu vou mostrar aqui para vocês, talvez não façam sentido para uma outra natureza de produto. Então, a ideia é que seja uma base muito legal que você consiga fazer, mas que precisa adaptar dependendo do cliente, dependendo do tipo de produto e dessas outras tantas variáveis. Então, a primeira pergunta é como a empresa surgiu. A segunda, quais serviços e ou produtos a sua empresa oferece? Como você organiza e ou separa eles em seu portfólio? Então, a ideia é entender ali do portfólio dos produtos. Quando você explica para alguém o que a sua empresa faz, o que você diz? Olhando para a empresa hoje, quais são os desafios que te motivam a seguir empreendendo? Quais são os desafios que não deixam você ter uma boa noite de sono? E se você precisasse dizer no que a sua empresa acredita, o que você diria? Como você percebeu o problema ou a oportunidade que esse projeto poderia solucionar? Quais são os maiores desafios da Tapete São José hoje, no caso, qualquer empresa que você esteja atendendo? Quais são os seus 3 principais concorrentes de forma geral para esse projeto? Olhando para os concorrentes, o que torna a empresa um negócio único e diferente e como as pessoas percebem essa diferença. Esse aqui é o primeiro bloco sobre o negócio. Eu vou colocar essas perguntas aqui escritas enquanto estiver passando aí, que eu estiver falando, mas vocês podem dar um pause aí também. Escrever. Se tiver interesse de um PDF com essas perguntas, me avisem que eu posso deixar nos próximos, né? Montar um documento, se tiver o interesse de vocês em ter isso em mão. Então, o segundo bloco sobre gerar valor. Qual é o valor que a Tapete São José agrega na rotina das pessoas? Como o novo produto pode ajudar as pessoas a serem melhores? Essa é a parte sobre gerar valor. E agora vem sobre as pessoas. Quem são as pessoas que enxergam valor no que seu produto oferece? Você consegue traçar características em comum entre elas? Se você pudesse escolher alguém, famoso ou não, que tem uma personalidade muito semelhante à marca, quem você escolheria? O que você quer que as pessoas percebam de cara quando interagem com o produto? Isso é o que gera valor para elas? O que você quer que as pessoas falem sobre o produto para seus amigos? Através de quais canais será feita a divulgação desses produtos? E agora sobre o escopo do projeto. O que você não gosta no produto atual? Qual é a melhor forma que definiria o produto? Quais adjetivos você gostaria de transmitir? Você tem alguma restrição, elemento ou característica que você não gostaria de utilizar? Quais produtos, entre aspas, não precisa ser necessariamente do seu segmento que você esteticamente admira e por quê? Como você definiria um projeto de produto bem-sucedido? E perguntas têm alguma informação ou comentário adicional. Aqui eu também incluo a pergunta: qual o principal motivo que fez você me escolher para projetar esse produto? E aí vem perguntas técnicas, né? Do tipo de maquinário, matéria-prima, acabamentos que a empresa possui e oferece. Nessa parte aqui dos maquinários e materiais, eu já tinha falado com o pessoal da São José que eu queria fazer uma visita à fábrica. Lembra aquele vídeo que eu falei sobre abordagem? Quando eu abordei a Tapete São José, eu abordei com o intuito de conhecer a fábrica, porque eu sempre gostei do design de superfície e eu queria entender um pouco mais do processo de produção. E aí veio a ideia do projeto em conjunto, né? Então, essa parte aqui não foi só o que eles me falaram que seria feito, mas também a visita que eu ia fazer lá e fazer essas anotações também em loco. Se você tiver a oportunidade de ir na fábrica e entender como que vai ser feita essa produção, é muito legal também, porque você não vai depender só do que eles dizem, mas do que você observa do maquinário, né, das possibilidades que podem ser feitas. Então eu acho que a visita na fábrica que você vai fazer o projeto é imensamente importante. Com esse kickoff feito, a gente vai para a parte de tradução dessa entrevista. O que acontece? Quando a gente faz um briefing, uma entrevista desse tipo, a gente precisa entender se realmente a gente compreendeu essas informações. E eu sempre trabalho com um sistema de aprovação por etapa. Então, por exemplo, eu faço esse briefing e eu não vou apresentar o projeto só depois que eu já tiver desenhado alguma coisa. Eu sempre aprovo etapa por etapa.
E aí a primeira etapa chama-se debriefing. Isso também eu aprendi com o pessoal da Valkyria. O que é o debriefing? Eu não vou gerar nenhuma informação nova ainda. Eu vou pegar aquela entrevista do kickoff que foi feita e eu vou traduzir ela em uma apresentação. Então eu vou pegar todas essas informações e vou destrinchar elas numa apresentação, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, comecei falando sobre a São José, então como que eles começaram, né? Quem que faz parte da empresa, quem que toma as decisões, quais são as diretrizes, com todas aquelas informações que me passaram na entrevista, né? Então aqui tem falando sobre a origem da fábrica, como que ela começou, qual que é o produto, né? Como que eles atingem o público deles. Então nada mais é do que uma transcrição da entrevista numa forma mais fácil de entender. Então vem aqui sobre os produtos, o que que eles vendem, como que eles fazem, os desafios, então eu coloco aqui escrito e também detalho melhor o que eu entendi do que foi falado. Não é só para copiar e colar a entrevista, é você demonstrar o que você entendeu daquela entrevista, daquela reunião, para saber se você está na mesma página do que as pessoas que estão te contratando. Aí falando dos princípios, aqui tem a experiência positiva, né, que eles queriam proporcionar, a experiência dos clientes, a valorização da família, veio muito forte da São José. Eles entendem não só pela formação da fábrica, em que a família inteira trabalha na empresa, né? Então foi fundada pelo pai, mas os filhos estão tocando agora, a mãe também está muito inserida, tem essa energia familiar. E assim, é incrível que quando a gente visita a fábrica, a gente consegue ver claramente esse tipo de relação. Então isso ajuda a conectar muito com quem você está prestando o serviço. Então aqui tem os princípios, o que eu falei, né, da parte da família da fábrica, mas também a parte da família que eles entendem que estão entregando um tapete para um lar, né, que vai morar alguém e que isso precisa agregar na vida dessa pessoa de alguma forma. Os concorrentes, eles também pontuaram os 3 concorrentes principais, assim como eu pedi. Os diferenciais, né, o que eles fazem que é muito difícil ver nas outras empresas, que é o diferencial que as pessoas percebem, a geração de valor, então eles querem fazer com que a pessoa que compra o tapete se sinta especial por ser único, né? Essa relação da casa dela ter traços da sua própria personalidade, não ser uma coisa genérica. Então, pedir um tapete sob medida, que é uma das linhas, né, de trabalho da São José, fazer tudo de forma personalizada. Você pode personalizar o que você quiser no tapete. Você pode comprar um tapete de linha do jeito que tá, mas você tem a possibilidade de personalizar também. Isso era muito importante para esse projeto e também como um todo da fábrica. Então tinha que passar essa sensação acolhedora também, a oportunidade. Então aqui o desafio principal, né, o objetivo do projeto gera muito em torno dessa oportunidade dos restos de tecidos que iam fora na fábrica, né? Eu sempre falo que a sobra de material é um erro de projeto. Muitas vezes a gente vai fazer, né, quase 100% das vezes os nossos projetos vai dar sobra de material, vai alguma coisa no lixo. Mas se a gente conseguir fazer um aproveitamento melhor do material que a gente vai ter ali disponível, é ainda melhor, porque você consegue baratear o produto, você também gera menos lixo, e lixo também é custo para a fábrica, né? Porque precisa direcionar esse material para algum lugar de forma legal e organizada, e muitas vezes é pago para isso. E também a solução, de forma geral, ela fica muito melhor, tanto para quem vai comprar, tanto para quem vai fazer. E aí eles viram que tinha essa questão dos resíduos do tecido, porque eles fazem também desenhos orgânicos nos outros tapetes. E aí, como o rolo do tecido vem reto, obviamente é 1 metro linear, sobrava pedaços consideravelmente grandes, não era uma sobrinha muito fina. Então, a ideia é fazer um tapete que ele seja feito em pedaços ou módulos para que consiga aproveitar esses materiais, né, essas sobras de tecidos, esses pedaços que ficavam lá sendo guardados para talvez sendo utilizados e às vezes iam no lixo também. Também tem uma questão de posicionamento da empresa, eles têm uma atividade de rede social muito forte e trazer alguém, não era a primeira vez que eles trabalhavam com peças assinadas, mas eles queriam também fortificar essa imagem da empresa como uma empresa de design, né, não só uma fabricante de tapetes. E aqui sobre as pessoas, né, eles
falaram daquelas pessoas lá que, se alguém famoso pudesse representar a marca, eles escolheram o casal da Fernanda Lima e do Rodrigo Hilbert, e eles explicaram também o porquê. Então eu coloquei ali as características das pessoas. Não é um primeiro comprador de tapete, o perfil do público-alvo da São José. São pessoas mais maduras, a gente tem aí uma classe, né, uma faixa etária um pouco mais alta e que valoriza esse tipo de qualidade, durabilidade, acabamento, né, muitas coisas além só do preço, por exemplo. E aqui eu separo também palavras-chave e frases-chave dessa entrevista, coisas que às vezes eles enfatizaram bastante, foi muito repetido, para que eles vejam que eu entendi o que eles queriam falar. Então a gente tem aqui família, qualidade, exclusividade, carinho, identificação, confiança, pessoal acolhedor, inovador e surpreendente. E as frases-chave que eles falaram é se sentir especial por ser único, mudar a forma como enxerga a casa, passar e prolongar a sensação de pertencimento, acreditar nos valores da família, conectar o passado e futuro e trazer na essência a nova fase. Produtos e marcas de inspiração, e aí eu pedi referências de produtos que não necessariamente eram tapetes, então eles me mandaram coisas com bastante cor, com bastante movimento, com bastante textura, então essas coisas também vão colocar no lugar de referência visual que eles têm, porque às vezes se a gente fala que a gente gosta, sei lá, desse mouse aqui, eu posso enxergar algumas características desse mouse e que eu acho que a pessoa está se referenciando a isso. Se eu não menciono, se eu não explico exatamente o que é, talvez eu entenda de forma errada. Talvez a pessoa goste só da cor branca, não necessariamente porque ele tem esse desenho aqui em cima. E às vezes a pessoa está querendo referenciar exatamente uma outra parte. Então, por isso que é muito importante trabalhar com imagens, para que essas duas partes, você e o seu cliente, estejam na mesma página. Nas diretrizes do projeto, então, o que a gente tinha que evitar? Pontas finas, desenhos vazados, recortes nas bordas, porque isso tudo faz parte da forma com que eles fabricam esses produtos. Eu fui lá na fábrica, então, por exemplo, se tivesse um desenho com a ponta muito fina, a gente precisa costurar um tecido no outro e essa emenda precisa casar de forma perfeita. Então, se a gente tem uma pontinha muito fina, a pessoa que vai costurar ali um tapete de 2, 3 metros vai ter uma dificuldade muito grande de precisão com esse tipo de detalhe mega fino. Talvez tenha uma outra fábrica que consiga fazer isso, não seja impeditivo. Mas naquela época, para esse projeto, era uma coisa a se evitar. Coisas vazadas também, por exemplo, um ovo, né? Que tem aqui um formato grande e uma gema ali no meio, um buraco no meio de uma forma grande. Também era uma coisa a se evitar, porque não teria como costurar, né? A máquina precisaria passar de, sei lá, de uma forma 360, também teria essa limitação produtiva. E o que era desejável? Pensar em peças menores, mesmo que construídas com a mesma cor, para aumentar o aproveitamento. Então eu anotei ali também o tamanho, né, do rolo do tecido que eles costumam utilizar. É uma altura meio padrão, mas a título de curiosidade eu deixei ali na transcrição, no debriefing. E aqui o que eles consideram o sucesso do projeto. Isso vai me ajudar a balizar se o projeto deu certo ou não. Até para eles também entenderem se esse foi um bom projeto ou não foi, se foi bom ou não trabalhar comigo. Então, aqui me coloca na parte da expectativa com o projeto, não só com o produto que vai sair, mas de forma geral. Então, aqui o sucesso do projeto seria medido por um produto que consiga contar por si só uma história, né? Não precisar de muita explicação, um produto que transmita a essência da empresa e que gere identificação e que seja bom por ser bom e bonito por ser bonito. É uma frase engraçada, mas eu transcrevi exatamente o que eles me falaram. E aí eu mando essa apresentação para eles de volta, e aí eles vão me aprovar para ver se eu estava tudo certo. Então a ideia aqui é que a gente não chegue no final do projeto e se alguma coisa não ficou do agrado, não deu certo, a gente saiba exatamente para onde voltar. A gente não precisa voltar para o zero, a gente volta do 100% para o 90%, para o 80%. Então cada etapa ela é aprovada de forma individual. Mandei esse debriefing aqui para o pessoal da São José, eu apresentei esse debriefing, nesse caso eu apresentei lá na fábrica, eu consegui ir lá para apresentar, e aí é muito legal, porque você tem certeza que você está andando para o caminho certo. E aí com esse debriefing aprovado, você pensa, tá, agora eu vou fazer o quê? E aí a gente vai para a fase de descoberta. Essa fase de descoberta
É uma outra apresentação que a gente vai montar, mas com a parte de pesquisa. A ideia é que o debriefing ele vem com as informações que a empresa te dá. A descoberta é você que vai levar informações para ele. Então é toda a parte de pesquisa e para que você desenvolva o produto. Então você vai detalhar melhor sobre o mercado, você vai detalhar melhor sobre as características de produto que o público espera. Você vai detalhar melhor sobre esse público. Então, a ideia é que você produza informação para munir o seu projeto de argumento. E também levar para esse cliente informações que ele ainda não tem. Porque no debriefing ele está te dando as informações que ele tem. Mas às vezes pode ser que ele esteja muito fora do mercado, ele não faz ideia do que o cliente dele quer, o público dele quer. Então, a ideia é que na descoberta você pesquise e vá a fundo para descobrir o que está por trás desse produto de forma geral. Aqui na descoberta, além do design thinking e a parte lá da Valkyria que eu aprendi, e gente, tudo isso além da faculdade. Eu também utilizo muito um sistema de pesquisa da Refresher, que eu aprendi também lá no Design Thinking e na mentoria. Então, vocês vão ver aqui, talvez, jeitos de apresentar mais específicos, que é uma mistura aí do Design Thinking com o Godby, com a Valkyria, com o Refresher. E essa é a minha jornada meio louca. A primeira parte da descoberta, eu fui pesquisar sobre a família brasileira, entender quem que faz parte dessa família brasileira, o que é essa família brasileira. Porque, assim, uma parte muito forte, né, que foi visto ali no debriefing que eles pediram, é que conecte com a família. Então, se eu não sei quem são essas famílias, como é que eu vou me conectar com elas? Essa parte da pesquisa veio para aprofundar quem são essas pessoas, o que elas valorizam, como eu consigo me conectar com elas, né? Então, pesquisei aí em diversos canais, gente, vão em canais também oficiais, tá? Não, hoje, nessa época aqui não tinha inteligência artificial para fazer pesquisa, mas duvidem, tá, da inteligência artificial, peçam as fontes, vão a fundo para saber de onde está vindo essas informações. Então, o que foi descoberto sobre a família brasileira? Que atualmente essa família mudou muito em relação a décadas atrás. Então, além desses núcleos familiares terem diminuído, a formação dessas famílias hoje em dia também é muito diferente. Então, esses conceitos de relação familiar se expandiram, abraçando a diversidade de estilos de vida e novas conexões, formada pelas pessoas da atualidade. Então, aí tem duas matérias, né, sobre a nova família brasileira, mostrando também o perfil, né, o que são os núcleos familiares no Brasil hoje. Então, apesar de plural, os brasileiros se identificam com a busca de uma vida mais segura e estável. Então, dentro dessas pesquisas, né, sobre o que essas famílias valorizavam, aparecia com muita frequência essa busca pela segurança e essa busca pela estabilidade na vida. A gente sabe que o Brasil é um país em ascensão, né, um país em desenvolvimento, então a maioria das famílias ainda tem essa sensação de insegurança e instabilidade. Então, como que a gente pode se identificar é talvez passando essa sensação, né? Então, mesmo numa família, no núcleo familiar que não tenha crianças, ainda assim, a tendência é que as pessoas valorizem muito essa casa própria, esse lugar que você pousa ali também é um sinônimo de segurança, né, de redoma. Então, brasileiros mudando os hábitos de consumo, preferem passar mais tempo com a família, valorizar a família. Essa parte da pesquisa também endossa muito a sensação que eles têm e o que eles estão buscando. Por exemplo, se nessa pesquisa aqui eu identificasse que a família brasileira não valoriza a segurança, não valoriza o tempo de família, não valoriza essa ligação, e o público que valoriza isso fosse muito pequeno, eu iria notificá-los ao pessoal lá e fazer, olha, foi observado na pesquisa que as pessoas não valorizam esses aspectos, talvez o público de vocês esteja muito pequeno, muito nichado. Talvez a gente não vai conseguir alcançar tantas pessoas, vender tanto, porque não é isso que as pessoas buscam. Mas aqui na pesquisa a gente viu que sim, a família brasileira tem uma ligação muito forte, né, com o núcleo familiar, com as pessoas que são do nosso próprio sangue, seja ela a família, né, que a gente nasce, ou seja ela a família que a gente forma. E aqui, valorizar as famílias brasileiras em sua diversidade de formatos e trazer conforto e segurança, elevando os lares. Falando agora, né, a parte de pesquisa, voltando para o tapete. Então a gente precisa entender qual que é a função do tapete, o que as pessoas estão buscando, o que elas acham bom, o que elas acham ruim. Principais funções do tapete: sensação de aconchego, conforto térmico e acústico, estilo para decoração, segurança para crianças e proteção do piso. Identificar os estilos de decoração mais comuns nas casas brasileiras do público definido. Isso aqui traçando ali
faixa etária do público, seus interesses, suas opiniões e a pesquisa de tendência. E aí, no radar de tendências, né, era para o ano 2024, no ano seguinte. E aí, então, design para a felicidade, então tinha muita ligação de ambientes externos e férias em casa, futurismo orgânico e radicalmente verde. Isso aí foram pontos, né, que eu fiz de pesquisa pela WGSN que conectavam com o assunto. Então não adianta também encher aqui nessa apresentação de lorota que não faz sentido com o seu projeto. Então sempre dê preferência a assuntos que fazem sentido com aquele universo que você está se inserindo. O universo do produto, o universo da fábrica, né? Não adianta querer encher aqui de linguiça para mostrar serviço, tá? Então aqui dentro do design para felicidade é uma tendência de decoração das pessoas que saíram da pandemia buscando apenas segurança, porque a gente estava num momento muito inseguro, então a tendência era buscar segurança. Só que teve muito problema com saúde mental por conta desse isolamento social que a gente passou como sociedade. E aí as pessoas estavam voltando para essa busca pela felicidade e momentos de alegria. Então esses lares precisavam trazer elementos visuais e texturas e uma decoração que evocasse sentimentos positivos. E essa elevação do dia a dia, né, também vai em pequenas mudanças diárias. Isso tudo aqui eram materiais de pesquisa da WGSN, tá? Fatores que ajudam na produção da serotonina, né, o hormônio da felicidade. Isso aqui foi uma pesquisa minha, que daí eu debrucei entre o assunto da felicidade, como produzir a felicidade. E aí tem aqui atividade física, exposição ao sol, atividades relaxantes, alimentação saudável e afeto. Ambientes externos, estava em tendência essa mistura do que é interno com o externo, então talvez até uma diretriz para eles de pesquisa, né, de materiais e talvez desenvolver um tapete para área externa, né, mas aqui são tópicos que são adjacentes ao assunto do tapete. E a sensação de férias em casa, né? Então, ambientes em estilo de spa encontram espaços em jardins privados. Estar em casa também pode promover uma experiência de férias. O futurismo orgânico, né? São essas formas fluidas inspiradas na natureza, conectada ao meio ambiente. É uma mistura, né? Dessas formas orgânicas, mas com um aspecto um pouco mais futurista. Estava em tendência para o ano 2024 e seguintes. Então, eu trouxe também aqui para pesquisa. Isso tudo vai nortear como que eu iria construir as formas, né, desse tapete. E aí, a gente aqui observando a maturidade do cliente, né, a gente eu não sei o quanto que eles entendem de semiótica, de desenho, né, de como essas formas podem virar sensações, né, como podem trazer sensações através dos formatos das cores. Então eu também coloquei aqui um pouco de conteúdo de design para que eles entendam lá no futuro, quando eu for justificar a forma com que eu construir o desenho daquele tapete. Então aqui eu mostrei o quadrado, retângulo, triângulo, como essas formas mais retas e o que elas evocam das pessoas. Então aqui o quadrado traz uma estética familiar, representa a ordem, conformidade, igualdade e estrutura, sendo elas formas geralmente utilizadas como base. O retângulo, a forma mais artificial, mais comum, significando simplicidade, solidez, equilíbrio e segurança. O triângulo, frequentemente usado para representar sucesso, poder, masculinidade, força e energia, além do movimento e propósito. Então, as formas geométricas retas, elas iriam ajudar a trazer a sensação de segurança e estabilidade que a gente falou lá, que as famílias estão buscando. Essa é a minha justificativa para escolher também formas retas. E aqui o círculo, as linhas e formas orgânicas, né? O círculo associado à união, à vida, proteção e perfeição, além de transmitir felicidade e cuidado. As linhas podem representar estabilidade, ascensão ou queda, dependendo da posição que elas estão, sendo dinâmicas e transmitem calma e coragem. Formas orgânicas que transmitem conforto, familiaridade com a natureza, prazer, sensibilidade e movimento. E aí, a ideia é utilizar formas orgânicas e naturais, de forma autêntica, que ajudem a produzir padrões que unem a suavidade e a contemporaneidade. Dentro do tópico de radicalmente verde, a arquitetura verde está em ascensão, né? Isso conecta muito com as preocupações das pessoas com o futuro do planeta, né? Essas questões ambientais também. Então, tem esses traços que eu quis também trazer do aproveitamento de materiais, que isso pode ser explorado naturalmente, né? Pela natureza do projeto já estava no escopo, mas na parte de marketing eles conseguem explorar melhor
essa parte da sustentabilidade que viria através desse projeto, pelo aproveitamento de materiais. Então, explorar a combinação de tons de verde para transmitir a presença da natureza sem depender apenas do desenho do produto. Portais nacionais também, além dessas pesquisas de tendências em portais internacionais, eu também vi nas tendências de interiores aqui do Brasil. A gente sabe que tem casa cores, existem diversos ambientes que os profissionais de arquitetura e design interiores permeiam, e é neles que eles vão observar as tendências e o que eles têm interesse em colocar em seus projetos. Muitas vezes são esses profissionais que vão indicar o tapete, a poltrona, a cadeira que a pessoa que está contratando vai colocar ali na casa. As tendências, né, que foram vistas nesses portais nacionais: curvas e formas orgânicas, presença da natureza, uso da madeira, o estilo conf, mais espaço para as cores e casas com história. Dentro das cores aqui, né, as pessoas estão buscando autoralidade, coisas que distinguam suas casas de outros projetos, e aí eu coloquei imagens coletadas, né, desses portais nacionais, de matéria sobre casa cor e essas coisas de decoração de forma geral. Cores e a pintura cumprem muito bem esse objetivo: ilustrar, né, como as cores estão sendo importantes para a decoração. E falando do produto em si, né, eu fui em vídeos do YouTube para entender o que as pessoas estavam falando sobre os tapetes, o que elas buscavam. Então, além, né, da informação e da opinião desses profissionais que fazem esses conteúdos e que têm a influência sobre o mercado, de certa forma, principalmente sobre o cliente final que vai escolher também, fui nos comentários para ver o que as pessoas estavam falando e o que elas preferiam em relação aos critérios para a escolha desse produto. Então vejam que é uma pesquisa muito aprofundada para entender o universo inteiro que vai estar sobre esse projeto. Vejam que até agora eu não desenhei nada, eu não toquei num lápis, num papel, porque eu preciso disso aqui muito bem embasado para que depois a empresa consiga entender de onde vem aquele desenho e eu consiga justificar muito melhor. Até hoje, desde que eu comecei a aplicar esse tipo de metodologia nos meus projetos de aprovação por etapa, foi muito difícil ter alterações gigantescas de projeto. Teve um projeto outro que teve uma alteração que eu refiz, então, mas a maioria já é aprovado assim na primeira opção com poucas alterações, porque tá tudo muito bem justificado. Então aqui nos comentários do YouTube, apesar das indicações profissionais dadas nos vídeos e artigos, a escolha dos aspectos visuais depende muito do gosto pessoal de cada um. E isso é muito legal porque na São José existe essa possibilidade de personalização. Então, independente do desenho, era importante a gente apresentar ele em formatações diferentes, porque daí essas pessoas que vão escolher de acordo com o gosto próprio, não só a indicação de um profissional, elas conseguem visualizar esse formato, esse tapete em diferentes formulações, por assim dizer. E aí, dentro disso, a gente precisava entender quais as características os produtos mais comerciais possuem para ser mais assertivo em criar um produto que tenha uma boa aceitação mediante tantos gostos diferentes. E aí, eu fiz uma pesquisa interna com a São José pedindo quais eram os tapetes que mais vendem, quais eram os que menos vendem, para tentar traçar o que tinha em comum entre eles que eu queria agregar ao meu projeto. Então, os tapetes orgânicos, né, vendiam muito bem com formatos orgânicos, e aqui eu trouxe alguns critérios que eles têm em comum. Então, são pessoas que apreciam a criatividade, e eles encaixam em estilos alternativos, trazem a natureza para o interior, são uma escolha arrojada para pessoas que têm esse perfil mais descolado, por assim dizer, né, e desafiam um senso estético. Os geométricos, né, têm uma estética moderna, versatilidade, harmonia na decoração, efeito visual, fácil de combinar com os móveis. E aí eu crio mood boards, são entre 3, 4, dependendo, para que a pessoa entenda aonde eu tô indo visualmente, né? De onde eu vou coletar essas referências visuais. Então, o primeiro mood board é a história de um lar. Então, eu pego imagens que contam esse conceito de história de um lar. Colorido e feliz vai muito dentro daquela pesquisa de tendência sobre a busca da alegria e como as cores estão sendo utilizadas nos interiores e na decoração. Seguro e estável, né? Essa sensação que a gente quer trazer das famílias, de ter uma sensação de segurança e estabilidade, que é algo que está sendo buscado. São imagens que trazem essa sensação. E geométrico e orgânico. A gente viu, né, através da pesquisa, que é importante ter esses aspectos geométricos, né, para essa sensação de estabilidade, mas o orgânico também traz essa leveza, essa busca por coisas mais arrojadas. Então aqui também tem um painel de referências dessa mistura do que é orgânico, do que é geométrico.
E aí a gente termina a parte de descoberta e apresento também esse slide, essa apresentação para a empresa. E aí eles têm que aprovar essa segunda etapa. Para daí eu passar para a criação. Porque mais importante ainda do que o briefing bem feito e a gente entender essas informações é a gente conseguir transformar essas referências, essas informações que eles nos deram em coisas que podem ser desenhadas, né? Justificar se aquele canto vai ser reto ou vai ser redondo, o porquê disso, e não só trazer um desenho aleatório, uma justificativa mais aleatória ainda. Tudo isso precisa estar muito bem embasado. Então, por isso que aqui tem quase 40 páginas de pesquisa, né? Isso já filtrado para apresentar para eles. Então, essa apresentação ela foi aprovada e é através dela que vamos fazer as opções. Eu começo a desenhar tudo à mão. Eu ainda sou uma pessoa muito analógica, então, quando eu começo, né, tipo, depois dessa parte da descoberta, eu tenho aqui o meu caderninho que eu vou fazer esses desenhos. Aí eu começo a rabiscar formas no geral, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho um desenho de uma mão, eu tentei fazer pessoas se abraçando, mas assim, em formatos geométricos, né? A mistura de orgânico aqui seria tipo um abraço, e se isso sair algum formato, né? Que me interessa. Então, são várias imagens, justamente para trazer essas referências. Aqui tá de outro tapete. E aí, a partir disso, que eu vou para o computador. Então, depois que eu tenho formatos suficientes desse que me inspiram, né, e que eu acho que vai ficar uma coisa legal, que eu vou para o computador passar isso e finalizar o desenho. Aqui também tem um pouco, né, de desenho, essas coisas que ligam à natureza, a família, né, todos esses macro conceitos para esse produto. E aí, vamos agora para a etapa de criação. Muito da criação eu faço sozinha aqui, né? Eu não apresento desenhos não finalizados, que são essa infinidade aqui que eu tenho, tanto no papel quanto no computador. Eu só vou apresentar uma ou duas, assim, eu diria entre, assim, 2 e 5 no máximo, se é para um projeto só. Nesse caso aqui, eu só apresentei 2 opções de tapete, porque foi o que eu fiquei satisfeita com o resultado. No caso desse projeto da São José, tem também uma preocupação com a forma de fabricar. Eu apresentei 2 opções, porque uma opção era um tipo de estampa que se repete. Então, precisaria fazer ali um clichê. Eu já vou aqui mostrar para vocês, é a alternativa 1. Nessa alternativa 1, a gente 2 formatos, né? Se a gente contar o que foi espelhado, 3. A gente tem 3 formatos diferentes, mas que vão se repetir na extensão inteira do tapete. Então, isso facilita na parte da produção, porque eles só precisam fazer 2 moldes de corte para aproveitar pedaços, né? Lembra que a gente tinha que aproveitar pedaços de produção. Também seria mais fácil. Então, eu apresentei com variações de cores dentro do que eu acreditava que seria legal. Então, um estudo preliminar de cores, sabendo que eles podem alterar essas cores como eles quiserem, mas era só uma indicação para eles visualizarem como esse tapete pode ser apresentado de formas diferentes. Então, eu botei numa cor neutra, eu botei em tons de verde e botei também ali no azul, que é onde eu simulei com um sofazinho, e também em tons assim mais quentes, né, vermelho, laranja. Já a segunda alternativa, que spoiler, foi a escolhida, ela tem muito mais formatos orgânicos. E aí o que acontece? Cada pedaço é um diferente. Isso teria que ser cortado à mão, com muito esforço, iria sair um tapete mais caro, a não ser que eles investissem em uma máquina que corte a laser. Porém, era um tapete que era muito mais inovador do que a primeira alternativa. Então, eu quis trazer esses 2 cenários, porque daí eles conseguem escolher o que faz mais sentido para o momento deles. Então, eu optei por mandar essas 2 opções, porque eu acreditava que as 2 abraçavam questões diferentes de projeto que poderiam encantar. Porém, a São José gostou muito da segunda opção. E aí, não à toa, eles compraram uma máquina de corte a laser por conta desse tapete. E que hoje eles usam em todos os tapetes. Mas é um exemplo de como um projeto que encanta, ele vale investimentos, ele instiga as pessoas a quererem
querem escolher, não só pela facilidade de produção, mas por ver potencial na venda. Então, essa foi a minha apresentação também na segunda alternativa, né? Eu botei aqui estudo de cores para apresentar para eles, né, essas formas diferentes, mas você entende aqui que na criação eu não preciso justificar muita coisa porque os formatos já estão justificados pela etapa de descoberta, que é a nossa pesquisa lá. Então, na etapa de criação é muito mais para pequenos ajustes que a gente vai fazer aí no caminho. Facilita muito o nosso trabalho, né? Então, eu mando essa apresentação. Na verdade, não mando, eu apresento, né? Mostro as alternativas para eles. E aí, na São José, foi aprovado de primeira. Eles foram conversar para escolher, porque gostaram das duas opções. E optaram pela segunda, quando decidiram que iriam fazer o investimento no maquinário de corte dessas peças. E aí, depois disso, para finalizar, são mandados os arquivos, né? Aqui foi mandado em DXF, DWG, que é o que eles conseguem ler na máquina lá. Também uma coisa que facilita é porque na São José também tem uma designer interna que ela manipula esses arquivos e consegue fazer as variações de cores que as pessoas precisam nos seus projetos, as mudanças de tamanho. Então esse tapete aqui, ele pode ser redondo, ele pode ser em qualquer dimensão e alguém lá vai ajustar esse desenho. Esse foi o meu processo criativo todo de projeto para vocês. Acho que esse vídeo merece um likezão, hein? Mostrei aqui abrir a caverna do dragão para vocês. Mas assim, esse mesmo processo foi repetido para todos os outros tapetes, né? Claro que muitos utilizaram da mesma pesquisa e aí eles pediram só para gerar mais opções de tapetes. Então, outros da linha lá da São José foram utilizados ao mesmo briefing, a mesma pesquisa, e aí foram reproduzidas mais opções de tapetes. Esse é o mesmo processo que eu utilizo para todos os projetos que eu faço. Tanto de mobiliário, quanto de lareira, tapete, tudo isso, rótulos de vinho, tudo isso eu utilizo o mesmo processo, porém, com as adaptações pela natureza do produto. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar responder. Me digam o que vocês acharam, né? Se vocês fazem parecido, se vocês fazem diferente, se vocês querem um PDF lá das perguntas do Kickoff. Acho que tudo isso ajuda muito a gente, né? Ter documentos já preparados. E sigam as dicas que eu falei lá de aprovar cada etapa do projeto. Tudo isso aqui foi amarrado com um contrato muito bonitinho, né? Então é isso, gente. Muito obrigado para você que me acompanha aqui. Esse vídeo aqui foi um pouco mais longo, mas acho também que ele tem muito conteúdo para você absorver. E espero você na próxima quarta. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, liga o sininho para você receber os vídeos em primeira mão. Deixe o seu like, que me ajuda muito, e para você não custar nada. E é isso, até a próxima. Um beijão, até a próxima quarta. Tchau!